Voltamos agora com a nossa aula número 7. Aula sobre, creio eu, seja dom mais polêmico, discutível dentro da igreja hoje, inclusive das igrejas pentecostais e neopentecostais. É o dom da profecia, o dom da palavra profética. Esse dom, meus amados, ele é... Paulo lá atrás, quando ele doutrina a igreja através de Corinto, ele já fala, ele já vem doutrinando a igreja em todos os dons, mas a ênfase dele maior é língua e profecia. Nós vamos estudar agora na aula 7 profecia, depois vai vir discernimento de espíritos e no final vou fazer 2 aulas numa só, porque o material não é muito explicativo de variedade de línguas e interpretação de línguas. Vai ser 2 aulas numa só. Mas o dom da profecia, amados, ele é polêmico na igreja hoje, creio eu, por falta de conhecimento da palavra. Não é por falta de... não é por ceticismo, não é por dúvidas ou medos. Acho que creio eu, que é por falta de entendimento da palavra, porque Paulo ele explica muito bem, nós vamos dar aqui todos os textos bíblicos para que a profecia saia correta, segundo a vontade de Deus. Ok? Mas ela é hoje, inclusive ela é muito discutível na igreja hoje. Eu conheço, através de pessoas, eu nunca participei disso, mas eu conheço pastores e líderes que estão tendo sérios problemas com a questão do ser pentecostal, que não é o método do estudo, e do uso dos dons espirituais, no caso profecia e dons de línguas. Tem muitos pastores aí que estão até transformando suas igrejas em igreja reformada. Para que trocar nomes naquilo que está na palavra? É medo de obedecer a palavra. Eu conheço muitas igrejas reformadas que manifestam dons espirituais. Eu sou reformado e sou pentecostal. Qual o problema? Qual o problema? Não, agora eu sou pentecostal reformado. Agora eu sou reformado em avivamento. Agora eu sou reformado... Palhaçada. Vai ler Bíblia. Líderes, vai ler Bíblia. Uma vez me perguntaram assim em Brasília, uma família que era de uma igreja hiper tradicional, memorial, vou citar nomes aqui por questão de ética, e me perguntou no final do culto, nós estávamos tomando um cafezinho, o senhor é pentecostal, baseado no Espírito Santo? Eu falei assim, olha, eu sou pentecostal Bíblia. Como assim? Quer dizer, não sabe. Ah, você é pentecostal Bíblia, o que é isso? Pentecostal Bíblia são as manifestações dos dons espirituais que vieram conjuntamente com o dom de línguas lá em Pentecostes, em Atos 2. Eu não sou um pentecostal desvairado, sem doutrina, eu sou um pentecostal reformado, porque a minha origem é reformada, também não quero citar nomes de denominações aqui, que eu não quero comprometer ninguém, que não é a minha lógica, não é essa. Mas eu sou muito bem reformado, sei pregar expositivamente, sei dar aula expositivamente, sei dar aula devocionalmente, sei dar aula academicamente. Aprendi tudo isso nos seminários. Só que a minha visão hoje, o meu perfil hoje de pastor e líder, muito mais de mestre do que pastor e líder, é 70% do meu ensino e da minha pregação, ela é devocional e 30% ela é acadêmica. É uma opção minha, e que muitos dos meus amigos aceitam, outros não, mas muitos aceitam. Porque muita academia também você fica meio... bota tudo em dúvida. Tá? Mas eu não sei para que desculpa essa bobeira de que agora eu sou reformado, pentecostal que aceita esse dom, mas não aceita esse. Gente, a Bíblia é para ser aceitada ou não. Aceita ou não, perdão. Ou você aceita tudo que Deus não aceita, joga fora. Não, 9 dons, 7 eu aceito, 2 eu não aceito, 3 eu aceito, 6 eu não aceito. Quer fazer a Bíblia de quê? De peteca, de brincadeirinha? De coador? De filtro? Me desculpem, não é um desabafo, isso é uma ideia. Estou falando isso por causa da profecia, que está causando escândalo na igreja, que está causando discussões nas igrejas pentecostais. Mas o pentecostal nem se fala, que elas ultrapassam a profecia e faz um monte de coisas esquisitas aí. Então, amados, eu quero falar com você hoje sobre o dom da profecia,
independente dela ser polêmica ou não. Eu quero ministrar para você essa aula bastante detalhada, ainda que ela demore um pouco, não é problema. Isso aqui é curso, isso aqui não é fast food. Eu quero que você entenda, principalmente, de todos, eu quero que você entenda profecias e línguas, porque é o que se mais usa na igreja, é o que se mais polemiza na igreja, ou o que se mais duvida-se dentro da igreja. Bem, o que é profecia, ou dom da profecia? Profecia em si, ela é uma predição feita por um profeta, um oráculo, um presságio, um prognosticador, que significa aquele que sabe antecipadamente. Nós também podemos saber que não só Israel, no tempo bíblico, existia os profetas, os videntes naquela época, não confunda, às vezes você vai ler certas versões que vai dizer assim, ao profeta daquela época, no caso Samuel, era chamado vidente. Por que vidente? Hoje nós espiritualizamos isso pela feitiçaria, ou pelo espiritismo, nada a ver. Vidente é aquele que vê. Então se o profeta vê, ele é o vidente. Só que nós não usamos o termo vidente porque ele caiu na linha da feitiçaria, da esoteria, do misticismo, então tirou-se o nome vidente e colocou. Mesma coisa, prognosticador. Por quê? Porque paralelamente também na Grécia Antiga, na Grécia da Antiguidade, na Grécia Clássica, tá? Existiam os oráculos lá, se você for na Grécia, tem lá perto do Areópago, tem determinados monumentos de pedra que tem um buraco chamado Oráculo de Delfo. Entendeu? Ali os profetas dos deuses do Olimpo enfiavam a cabeça ali e respondiam as perguntas futuristas dos filósofos e dos curiosos. Então existia profecia profana, pagã, ou mística de deuses, como também existia as profecias de Israel, dada por Deus. Tá? Cuidado que nós temos que fazer uma diferença bem culta, bem inteligente disso. Então a profecia, ela é uma predição que alguém fala para você e você passa adiante para alguém por um profeta, aquele que fala em nome de Deus ou de uma divindade. Cuidado que nós vamos ter esse cuidado. O profeta é aquele que fala em nome de Deus ou de uma divindade. Tá, nós temos os profetas de Baal, os profetas de Azera, os profetas de Delfos, lá na Grécia. Tem vários tipos de profeta. Só que nós estamos falando de o dom da profecia dentro da palavra de Deus, no campo espiritual de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada a ver com outras religiões ou denominações esotéricas ou místicas ou ocultistas que praticam também a profecia. Ok? Então, o oráculo é aquele que fala em nome de um Deus ou de uma divindade. Um presságio. Eu estou pressentindo que vai acontecer alguma coisa, e acontece, é uma profecia. Ou um prognosticador, é aquele que faz um diagnóstico a uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer algo no Brasil em 2022, em 2030, vai acontecer algo assim, 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 assim. Você está prognosticando. Somando tudo isso, predição feita, oráculo, presságio, prognosticação, no total vai se dizer saber antecipadamente. Ok? Isso é uma definição generalizada, tanto espiritual quanto secular ou paganizada. Essa é a definição básica. Mas nós temos em Jeremias, capítulo 23, versos 28 e 29, nós temos já um esboço do que é a profecia, ou de como se faz uso da profecia. Cuidado, eu volto a afirmar para você que os dons do Espírito Santo, esses 9 que eu estou relatando, que são os dons sobrenaturais, eles se confundem entre si. Um dom com o outro gera um terceiro. Um está incluso no outro, que gera um terceiro. Então, por isso que eu falo, isso aqui é um estudo, não é uma teoria. Isso tem que ser experimentado, por assim dizer. Okay? Então eu vou explicar para você aqui que muitos outros dons podem se tornar profecia. Tá? Se essa aula for demorada, é aula, é para aprender. O profeta que tem um sonho, aqui já tem uma bifurcação. Um profeta que tem um sonho. O sonho está ligado em qual dom? Já dei aula. Qual dom?
O sonho está ligado no subitem do dom da palavra do conhecimento, ciência. Conte o sonho. Quando você acorda com o sonho que você teve e conta, ele vira profecia. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Isso já pode ser uma revelação ou uma visão profética. Eu estou acordado, Deus fala algo aos meus ouvidos, ou ao meu coração, ao meu entendimento, e é uma palavra, você joga a palavra. Então, se você tem uma visão, uma revelação, dom da palavra do conhecimento, ela está muito interligada à profecia. Fale a minha palavra com fidelidade. Deus te deu a palavra. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, dons e ministérios de profeta. Você tem que mastigar, digerir, estudar e conhecer a palavra. Eu conheço pessoas que falam para mim assim, eu não preciso de ler a Bíblia porque Deus me usa com profecia. Isso é do diabo. Isso é maligno, porque você só pode profetizar segundo a palavra de Deus. Desculpa. Mas você não pode profetizar ou profetar, ou usar uma profeteia sem conhecer a palavra de Deus. Isso não existe. Porque Deus vai te dar visão e revelação na palavra. Se você não conhece a palavra, você vai profetizar o quê? Da carne. Como está dizendo aqui, ó, fale a minha palavra com fidelidade. Se você não for fiel à palavra, não tiver fidelidade no conhecimento da palavra, você vai profetizar asneira. Vai profetizar asneira, besteira. Como tem muita gente botando vírgula na profecia, porque não conhece a palavra e vai falar um monte de asneira por aí. Por isso o escândalo. Por isso as polêmicas. Pois o que tem a palha com o trigo, inverter a profecia, pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Ou como martelo que despedaça a penha, quer dizer, a palavra profética, profetizada pelo homem de Deus, ela é como fogo, é como um martelo. Ela acontece, o fogo acontece, o martelo acontece, faz acontecer as coisas. Ok, queridos? Então aqui nós já temos uma ideia do funcionamento do mover profético. Se você tem um sonho, uma visão, uma revelação, se você abrir a boca e falar, ela se transforma em palavra profética ou profecia. Algumas definições desse dom. Tudo dentro da palavra. Como eu já falei para você, a minha visão, apesar de ter toda uma bagagem teológica, eu prefiro usar o sistema devocional do que o acadêmico. É o que está escrito ali no seu conteúdo, no seu contexto e na sua interpretação. Algumas definições desse dom. Paulo fala da profecia como dom. Então nós vamos entender aqui agora que a profecia ela tem duas vertentes. Como um dom que Deus usa na unção, quando necessário for, em momentos necessários, não é todo dia, toda hora, e tem um ministério profético. É aquele que estuda a palavra, é aquele que tem uma escola profética. No Antigo Testamento tinha muitas escolas proféticas, porque você tinha que memorizar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e profetizar segundo a palavra de Deus. Não sei se existe algum seminário teológico no mundo que faz isso, mas deveria. Igreja que tem estudo bíblico deveria ter uma escola de profeta, para você decorar, memorizar, estudar, digerir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus em relação, conhecer a palavra de Deus em relação ao que está ao teu redor, para você profetizar direito, dentro da palavra, via palavra. Então Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios 12, versos 7 e 10, da profecia como dom. Ele diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A outro, isso aqui é os dons, tá? A outro poder para operar milagres, já falamos. A outro profecia, como dom. A outro discernimento de espírito e vai enfim. Tá? Então aqui no meio ele vai dizer, a outro profecia. Esse a outro profecia está em 1 Coríntios 12, 7, 8, 9, 10. Perdão, 7 e 10. Ele é o dom, é a manifestação do dom. Ele vem periodicamente, ele vem ocasionalmente, ele vem de vez em quando como unção sobre você, para você profetizar ou lançar uma palavra profética em determinados momentos, lugares e situações. Isso é o dom. E tem também, em Efésios 4:11,
São outras listagens de dons e ministérios que vai vir aqui, vamos ver aqui a profecia como ministério. O que é o ministério profético? É aquele que vive falando da palavra de Deus constantemente em qualquer área da nossa vida humana e espiritual, política e social. Caso de Isaías, caso de Jeremias, caso de Ezequiel, caso de Oséias e vários outros casos, vários de Daniel. Eles eram profetas, não eram profetas do templo, eles eram profetas do palácio. Isaías profetizava no palácio. Jeremias profetizava na cidade e no palácio, era preso porque ele falava o quê? O ministério profético, ele só fala o que está na palavra de Deus, que ela é viva hoje, e o que aconteceu há 5.700 anos atrás, acontece a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Então aqui fala assim, Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, ministério, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então aqui, vamos ver aqui, rapidinho. Apóstolo, ministério. Profeta, ministério. Evangelista, ministério. Pastores, ministérios, ministério e mestre, ministério. Então nós temos aqui, dentro da palavra, estritamente, estrito senso, nós temos aqui 5 ministérios espirituais. Entre eles, profeta como ministério. Aquele que vive de profeta. Você já viu um profeta na igreja de ministério? Ele sobe, ele abre a palavra e só fala através de revelações, de visões, de discernimento de espírito, o que está acontecendo naquele momento ou o que vai acontecer. Não temos muita coisa a dizer em relação a esse ministério. Primeiro que as igrejas e os seus amados líderes não aceitam. Eles acham que o ministério profético, primeiro porque é heresia, primeiro porque não é bem-vindo, porque é polêmico, e segundo porque vai abafar o pastor. O pastor ele é semideus. Então, se hoje determinados ministérios, se você fala que é teólogo, é profeta, some com esse cara daqui. Porque vai ofuscar o meu ministério. Eu conheço, já passei por isso algumas poucas vezes. Tem um pastor lá na sua igreja, lá na igreja tal, do bairro tal, que ele é teólogo, cala a boca dele e põe no banco. Que eu vou descobrir as caquinhas que está falando lá no púlpito, porque igreja que não tem doutrina. Igreja que não tem doutrina ou cria a sua própria doutrina, não suporta mestre, doutor e profeta dentro da igreja. Porque tem coisa errada na igreja e que tem que prevalecer o semideus do Olimpo lá, que é o pastor. É isso aí mesmo, tá? Como é o ministério profético na prática? Se é ministério, ele tem que ser praticado. Como ele é praticado? Vamos ver isso na palavra. Atos 21, 10 e 11. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, simbologia profética, ok? E amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, uma simbologia profética linda, né? Já aconteceu comigo uma vez, quase que eu morri de susto. Mas eu creio nos dons espirituais maravilhosamente bem. Disse, assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Isso é uma simbologia profética. Esse profeta Ágabo chegou onde Paulo estava, tirou o cinto dele, amarrou e falou assim, olha, os pés e as mãos, falou assim, é assim que você vai ser levado para Jerusalém. Uma profecia simbólica, por assim dizer. Uma vez eu estava resmungando com Deus, uma certa situação, tem muitos anos isso, mais de 10 anos. Estava resmungando com Deus, uma situação, e chegou na casa onde eu estava hospedado, no interior, e chegou lá um profeta. E ele entrou pela sala sem me conhecer, ele chegou para mim e falou assim, faz comigo assim. Aí ele botava um pé na frente, um atrás e outro na frente. Outro atrás e outro na frente. Aí ele falou assim, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Para de reclamar que é só mais um pouquinho. Quais a importância desses dons? Seja o de ministério ou de dom. Claro que nós vamos abordar aqui mais o dom do que o ministério. Ok?
A profecia, para todos os que têm medo, para todos os que têm dúvidas, para todos os que são céticos, para todos que, não é para os que não creem, quem não crê, não crê, acabou. Mas todos aqueles que têm medo até de implantar na sua igreja ou deixar acontecer na sua igreja o dom da profecia ou o ministério profético, para sanar todas as dúvidas e medos e polêmicas, a Bíblia é muito clara, o apóstolo Paulo é claríssimo, 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 que a profecia só tem 3 objetivos. 3. 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza, seja ministério ou dom, o faz para, 2 pontos, edificação, encorajamento e consolação dos homens. Deixa eu ver aqui se tem algum tipo de versículo diferente, uma Bíblia nova que eu inventei de comprar, que dizem que é muito boa. Deixa eu ver. 1 Coríntios 14, 3, deixa eu ver se tem alguma versão mais aguçada, mais detalhada. 1 Coríntios 14, vamos lá. 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, concordo, exortação e consolação. Essa exortação aqui está sinônimo de encorajamento. Exortar pode encorajar. Então, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e encorajamento. Mas, não quero entrar em polêmica aqui, tá? Mas Deus usou um profeta para dizer isso. Ok. Mas isso que foi falado pelo profeta tem base bíblica? Não sei, eu não leio Bíblia, não conheço Bíblia, então engole veneno com sabor de mel. Segundo, esse profeta falou algo, ainda que não esteja ou não na Bíblia, que seja coerente com o teu modo de vida, com o teu modus vivendi? Ah, não, mas se foi Deus que falou, eu faço. O profeta hoje, ele fala uma coisa para você, e se você, depois que soltou a profecia, você for inquirir o profeta para querer saber discernimento, vai orar a Deus, irmão. Vai orar a Deus. Deus falou, vai ler com ele. Quer dizer, o cara fala um monte de abobrinha, mas não tem competência de discernir, de explicar o que ele falou para você. Isso não é profecia de Deus. Deus não é de confusão, Deus é sábio, Deus é intelectual, Deus é poderoso, Deus é discernível. Se você recebe uma profecia de um profeta de Deus, ele vai ter o prazer de, quando acabar a profecia, explicar para... Irmão, profeta, eu não entendi isso assim, assim. Meu irmão, isso que está aqui é isso assim, 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 assim. Ele vai orar. Eu engole profecia aí igual... Você entendeu? Eu não entendi nada não, mas Deus falou, né? Bobo. Outra coisa também... Você sabe que o dom, eu vou falar lá na frente, depois eu falo, esquece. Vamos passar para a aula. Importância entre outros dons é quando eles se intercalam, né? Nós vamos voltar lá em 1 Coríntios 14, versos 1 e 5. Sigam o caminho do amor e busquem com edificação, e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom da profecia. Quer dizer, aqui Paulo está orientando que nós busquemos com amor. Amor é dar, amor é servir, neste caso. Busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente aqui ele coloca em evidência, eu botei importância, mas o ideal seria evidência entre os outros dons. Principalmente o dom da profecia. Gostaria que todos vocês falassem línguas.
É um dom necessário, não é lei. Mas prefiro que profetizem. Por quê? Eis a resposta. Igreja, pelo amor de Deus, vai ler Bíblia. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. A igreja tem que ter dons de línguas, interpretação e profecia. Mas melhor profecia, porque a profecia ela vai falar para o indulto, ela vai falar para o ímpio, ela vai revelar ao ímpio os seus pecados e ele vai se converter. A língua vai ficar lá blá, 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 e não tem doutrina na igreja, tu fica lá uma hora falando blá, blá, blá e não acontece nada. Eu vou ter que falar, não adianta, eu vou ter que falar aqui. Meu Deus do céu. Quantas pessoas engolem? Eu já engoli muito disso. Ixi. Deus começa a usar uma pessoa em línguas para profetizar. Geralmente, a profecia, a língua vira profecia. Aí o cara tá lá, bliblá, pliplá, pliplá, porque eu te digo. Ok. E plá, plá, pliplá, plá, plá, pliplá, plá, que é assim. E pliplá, plá, 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 amanhã. E plá, 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 eu vou. Você entendeu, irmão? Aí o pateta, entendi. Aí depois chega lá e fala, não entendi nada. Profeta, se explique. Se tu está falando em línguas, lê Bíblia, pelo amor de Deus. Se você está falando em mistério para passar para alguém profecia, discirna. Interprete. Não faça o servinho lá de trouxa, de bobo, de capacho de profeta. Se Deus está te usando com dom de línguas, interprete e passe como profecia. Não faça os outros de bobo, de trouxa, que é o que fazem. Ou então, como Paulo doutrina na igreja, lê Bíblia. Tá? Se você está falando blá, 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 blá em línguas e não tem interpretação para virar profecia, cala a boca, senta e passa a vez para o outro. Doutrina. Líderes, profetas, apóstolos, doutores, mestres, Bíblia, Coríntios. Só isso. Aí não vai ter mais dúvida de nada. Dúvida de nada. Cuidados com esse dom. Nós temos que identificar e ver qual é a origem dele. 2 Pedro, capítulo 1, versos 21 e 22. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso aqui significa o seguinte: como você identifica uma palavra profética, uma profecia de ministério ou de dom? Nenhuma profecia na palavra provém de interpretação pessoal. Tem que vir da boca de Deus para o teu ouvido ou para a tua mente. Porque ela não teve a profecia falada, ela não lida na Bíblia, porque ela já é uma profecia em si. Lida ou falada ou transmitida, ela não é de homens comuns, mas são homens impelidos pelo Espírito Santo. Ok? Outra coisa, como origem, identificação e origem. A profecia pode ser uma profecia racional. Ela pode vir de uma razão humana e não é diabólica por isso. Isso está em 2 Samuel 7, de 1 a 5. Não foi uma coisa de Deus, foi uma coisa que veio do coração do profeta para o rei, mas não foi maligna, não foi diabólica, foi uma coisa complacente. Eu tomei as dores da pessoa e fui lá consolar. Só que isso não foi uma profecia, foi uma profecia, uma palavra profetizada, racional, de amor, de sentimento. Diz assim, 2 Samuel 1, 1 Samuel 7, de 1 a 5. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã, que era o profeta do templo, o profeta do palácio: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda.
Natan respondeu, naquele momento lá na sala, um anexo do palácio, falou assim, respondeu Natan ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Quer dizer, uma ideia que Davi deu, o profeta, ele não profetizou, este que eu te digo, meu servo, faz. Não, ele só falou assim, olha, rei Davi, faz o que tiver no teu coração, porque Deus é contigo. Deus é contigo, então tu faz o que tu quiser. Ele jogou uma palavra profética, uma palavra futurista, que era para construir o templo, no amor. Tu és rei, tu tem o Espírito Santo também. O que tu falar, faça, porque Deus é contigo. Qual o problema? É uma profecia racional, emocional, emotiva, tá? Mas aí naquela mesma noite o Senhor falou a Natan. Natan foi para casa, foi dormir bonitinho, e naquela noite, talvez em sonho, porque falou à noite, não sei, de repente estava dormindo, vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, aí é profecia, de Deus. Você construirá uma casa para eu morar? Aí agora tu vai ver o texto depois, tá? O texto é muito longo, muito lindo, mas aí Natan deu uma bajuladinha legal no rei. Rei, tu tem o Espírito Santo, tu és rei de Israel, Deus é contigo, faz o que tiver no teu coração. É normal de falar isso com as pessoas espirituais na nossa mesma linha de pensamento e de fé. É normal. É uma palavra profética de consolação, de ânimo. É uma profecia. Cara, vai dar certo, amanhã vai dar certo, tenta de novo, e vai dar certo, tenta de novo, e vai quebrando a cara e vai dar certo. Vai falando. Mas o profeta voltou para casa, aí o Espírito Santo chegou nele e falou assim para ele, volta lá e fala com o meu servo Davi que ele não vai construir uma casa para mim, porque ele é um homem sanguinário. Quem vai construir vai ser Salomão, o filho dele. Uma profecia racional, bem intencionada, que é o que mais tem por aí, ok? Mas depois vem uma profecia diretamente da boca de Deus para aquele profeta passar de novo para Davi, ok? Não é uma profecia diabólica nem maligna, é uma profecia que contundente com o momento, ok? E tem, automaticamente, a profecia que vem diretamente da parte de Deus, revelado claramente ao teu entendimento, aos teus olhos, aos teus ouvidos, ou ao teu coração, que ela é a profecia perfeita de Deus. Isso está em Amós, capítulo 3, versos 7 e 8. Diz assim, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha que coisa linda. Certamente, o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem antes revelar aqueles que falam da parte de Deus, o que Ele quer falar através do homem. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Olha que responsabilidade, olha que autoridade, olha que dom manifesto, incapacitação, e olha que coisa linda. O leão rugiu, quem não vai temer? Quando o leão ruge, preso, a gente fica com medo, imagina solto. Agora, o Senhor soberano falou, quem não vai profetizar? Se o Senhor está falando contigo, vai lá e profetiza. Vai lá e fala. Para exortar, para ensinar. Né? Hoje em dia, com todo respeito, não estou aqui para fazer crítica destrutiva, né? O que desce de bandeja, de chave, de envelope do céu na minha mão, eu já tinha montado uma indústria para revender. É caneta descendo, é caneta voando, é envelope voando, é chave voando. É uma profecia do diabo? Não. É uma profecia genérica. Estou vendo uma sepultura aberta. Estou vendo um inimigo com a faca na mão querendo arrancar teu pescoço fora. Estou vendo um jacaré querendo te engolir. Tem um envelope descendo dourado do céu. Estou com uma caneta dourada. Estou te vendo de terno bege com uma caneta na mão. Eu já engoli tudo isso, amados. E o que aconteceu? Mera tipologia. São profecias e visões generalizadas. É maligna? Não. Mas é aquelas profecias e revelações genéricas, generalizadas, que acontecendo ou não acontecendo não vai gerar dano nenhum.
critérios de julgamento. Você tem que, a Bíblia diz que nós temos que julgar o profeta. E nós temos que julgar a profecia. Por um lado, você julga a profecia e não o profeta. Pelo outro, você julga o profeta e não a profecia. Ora, é um ser humano que está falando. No meu entender, teologicamente, porque a Bíblia só dá um lado, eu estou dando dois, porque eu estou reinterpretando. No meu entender, você tem que ver os dois lados. Vamos dar uma base para isso. Nós temos que primeiro verificar a vida do profeta. Quem é o profeta que está falando contigo? Qual é a vida dele? Qual é o caráter dele? Qual é a espiritualidade dele? Ele lê Bíblia. Como é que é o lar dele? Como é que é a família dele? Como é que é a postura dele? Eu não estou falando de ser rico, pobre, intelectual, ou ser analfabeto, não. Estou falando de postura, caráter, família. Mateus 7, 15 e 16 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Então eles existem. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Mateus 7, 15 e 16. Nós temos que verificar a vida do profeta assim. Paulo lá na frente, ele não dá essa referência. Porque isso aqui foi uma referência do próprio Jesus. Lá ele só fala uma coisa, ele fala para avaliar a profecia e não o profeta. Não. Eu junto as palavras de Jesus com de Paulo. Tem que haver as duas coisas. Eu tenho que analisar sim a profecia e o profeta. E aqui Jesus está me dando delegação, autoridade de verificar a vida do profeta. Eu já ouvi profecias, eu vou dizer para você aqui, porque isso é testemunho para você, que possa estar tendo até escandalizado com profecia. Faltavam, 2 meses para me casar, eu e minha esposa. Nós decidimos, antes de nos casarmos, termos a nossa vida pessoal, profissional, financeira. Quando já pronto um apartamento próprio, carro próprio, casa montada, para depois nos casarmos. Uma visão nossa. Cada um tem a sua visão que quer. Nós queremos assim. E eu conheci um profeta que me mandou chamar na casa dele. Eu fui. Minha esposa não foi. Às vezes ele é mais usado do que eu por Deus. Né? Ela não tem dor de profecia, mas às vezes ele é mais usado do que eu. A mulher ela tem um sexto sentido que o homem não tem. Ela ficou irritada e não foi. Aí eu me irritei com ela e fui. Ainda bem que ela não foi. O profeta fala assim para mim: Deus está mandando te dizer que vocês já casaram no céu. Pode ir para a cama. Pode fazer sexo. Porque vocês já casaram no céu. Mas nós ficamos 3 anos para casar. Namorando, noivando, comprando nossas coisinhas, montando nossas coisinhas. Com 2 meses para casar, eu ia para a cama com a minha esposa. Para gerar um escândalo para a família da minha esposa, para a minha família e para o nosso cristianismo. 2 meses. Aí o profeta falou com autoridade, eu falei assim para o profeta: vou não. O profeta subiu em cima do banco: este que eu te digo que eu estou na terra falando. Se eu estou aqui também, estou falando que eu não vou fazer. Cão do inferno. Reticências, né? Vácuo, né? Não tem nem o que falar, né? Não fui para a cama, fui para a cama com a minha esposa quando eu casei. Namoramos 3 anos bonitinho. 2 meses a gente ia sujar tudo. Um prato bonito que Deus coloca na nossa frente. Isso sem falar de outras besteiradas que aconteceram por aí, que não é testemunho, é testemunho. Entendeu? Eu estou falando isso para você se edificar. Se a profecia, o profeta não está condizente com a realidade de vida humana e espiritual, joga fora no lixo. Examinar se as profecias se cumprem, porque Deus falou, vai se cumprir daqui a 30 anos, 50 anos, até pode, mas eu estou falando que você tem que ter inteligência para saber o conteúdo daquele momento. Em 1 Samuel, capítulo 9, do verso 6 ao 20, leia tudo, eu só vou ler o versículo 6, diz assim: o servo, contudo, respondeu:
Nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. O servo, as referências ao redor do profeta, nesta cidade mora um cara aí, ele é de Deus. Ele é muito respeitado. Por que ele é respeitado? Tudo o que ele diz acontece. Como é que você examina a profecia? Claro que tem profecia de curto, médio e longo prazo, óbvio. Mas, no geral, dentro de um tempo suportável de existência humana, tudo o que o profeta fala acontece. Se ele fala, não acontece. E detalhe, que haja julgamento da profecia. Você tem que observar o profeta. Quem é esse cara? Qual é o valor dele? Qual é a hombridade dele? Qual é o caráter dele? Qual é o nível de Bíblia dele? Qual é o nível de igreja dele? Profeta que não vai... Você já observou que profeta não vai à igreja quase? Ele tem culto em casa, tem consagração em casa, tem profecia em casa, na igreja ele chega a sentar e fica quietinho no último banco, emburrado, falando mal da igreja. Eu conheço vários. Será que isso está certo? Eu não tenho resposta. 1 Coríntios 14, 29, Paulo nos orienta que nós julguemos a profecia, sim. Ele omite aqui julgar o profeta, mas Jesus não omite. Ele diz assim, tratando-se, 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, se houve uma profecia dentro da igreja, que hoje em dia é raro, né? Ou na casa lá do profeta, ou num culto de consagração, numa célula, se houve profecia, fale um de cada vez, senão fica todo mundo plá, zorra total, não acontece nada. Então, que haja 2 ou 3 e que, segundo as profecias lançadas ao ar, que haja um julgamento cuidadoso daquilo que foi dito. Então, nós temos sim que julgar a profecia. A profecia. Paulo nos orienta a julgar a profecia, assim como Jesus manda julgar o profeta. Ah, mas o cara, a pessoa é assim, eu não vou entrar em detalhes por questão do escândalo. Ah, mas o cara, mas Deus usa ele. Olha, me desculpa, tá? Me desculpa, mas não é assim que a banda toca, não. Tá? O cara tem que ter pelo menos, tem que ser bonitinho. Tem que ter um lar exemplar, tem que ter uma palavra exemplar, tem que ter uma postura exemplar, sabe? Não pode ser mentiroso, não pode ser enganador, não pode dever ninguém, não pode dar pernada em ninguém, sabe? Não pode profetizar na casa dos outros para pedir dinheiro, para pedir favor, para pedir empréstimo. Não. O profeta tem que ter postura de Eliseu. Naamã chegou lá com uma riqueza enorme para dar para o profeta. Ele nem foi atender. O Geazi que foi lá dar uma de besta e se ficou leproso. Ele nem foi atender. Tem que existir harmonia da profecia com a Bíblia. Profecia sem Bíblia. Não. Como já falei no início, eu conheço alguns amigos, conheço muito pouco, nem amigos, né? Eu não preciso de Bíblia para profetizar porque Deus me usa na profecia. Errado. Porque você pode profetizar pela boca do diabo. Eu digo isso porque uma vez, em 1986, estava no seminário, Igreja Batida do Povo em São Paulo, pastor Ernesto Tonini, Deus o tenha no reino da glória. Ele ouviu uma palavra profética de uma pessoa, e esse profeta falou assim, eis que eu vou te dar uma sabedoria acima de Salomão. Eis que eu vou te dar um conhecimento acima de Salomão. Ele repreendeu na hora. Batistão reformado, aquele batista mesmo assim, estava recém-batizado, mas ligado na palavra. Se eu te repreendo, Satanás. Pastor, eu estou te bajulando, pastor. Estou te falando que você vai ser o cara, mas a Bíblia diz que não vai ter ninguém acima de Salomão. Em termos de sabedoria e conhecimento, ele foi o mais sábio, o mais conhecedor. Como é que eu vou ser mais do que ele? Tem que conhecer a palavra, quem está profetizando e quem está recebendo a profecia. Ela tem que estar em harmonia com a Bíblia.
exortação, consolação, demonstração, ela tem que estar com a Bíblia. E os propósitos, quais são os propósitos e em que resultam as profecias? Quais é o propósito e o resultado da profecia? Deuteronômio 13, 1 ao 3. Vai dizer assim: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma. Deuteronômio 13, 1 a 3. Propósito e resultados da profecia. Por que propósito e resultados? Primeiro, aqui está mostrando o texto que Deus prova o que você está engolindo de profecia. O que ele está te provando? Você tem que ler Bíblia. E segundo, se essa profecia vir de um prognosticador, um preditor de sonho, através de sonho, e mostrar uma coisa que esteja fora da palavra e fora da sua realidade de vida, não é de Deus. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta. E ele é profeta. Você veja Balaão. Balaão era profeta? Sim. Se ele era profeta, ele profetizava. Mas ele foi comprado, ele foi bajulado por outros reinos para profetizar a destruição de Israel. E ele embarcou na ideia. Ele embarcou na ideia. E muitos hoje embarcam na ideia dos outros. Pega um problema aqui, pega esse problema, converte ele em palavra profética e joga para o outro. Faz um jogo profético, maligno, claro. E Balaão foi lá profetizar para Israel, só quando ele foi abrir a boca para profetizar, o Espírito Santo não deixou. Ele falou: eu não posso profetizar, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Então, queridos, propósito e resultado da profecia, se ela estiver fora da palavra, e se ela estiver fora do teu campo real de atuação, joga fora. Bem, terminamos. Espero que você tenha se edificado um pouco. Espero que você tenha bastante dúvidas. E assim espero que você sane-as comigo, se quiser, ou com o seu pastor, ou com quem você quiser. Tá? Porque todos os dons já são polêmicos na igreja. Hoje em dia, que tem muitos charlatães aí fazendo bobagens, infelizmente o dom de profecia, o dom de línguas, eles estão sendo vulgarizados na igreja, mas são os mais importantes, principalmente de profecia. E eu quero falar para você que eu só posso orar pedindo ao Espírito Santo para que te ilumine e te esclareça. Que tudo que está sendo falado aqui dentro desses 9 dons não é teoria, é experiência. E o que eu peço ao Espírito Santo é que te dê experiência, principalmente profecias e línguas, para que você tenha discernimento do alto. É muito simples. Eu falei para você aqui, dentro de todos os textos da Bíblia, o que significa. É só você ler, entender, atender e praticar. Se você é líder, se é pastor, se é professor de escola dominical, por favor, abre a Bíblia e ensina os teus membros, as tuas ovelhas, para não ficar ouvindo besteira por aí. Ok? Deus te abençoe. Até a aula 8, discernimento de espírito. Até já. Deus te abençoe.